E aí, beleza? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre transformadores elétricos. Vamos lá pro quadro que eu vou explicar isso para você. Então, gente, aula de hoje, transformadores. Primeiro, antes de explicar essas fórmulas aqui, vamos entender o que é um transformador. Normalmente, você tem um transformador quando você tem uma tensão entrando na sua tomada e você quer usar uma outra tensão na saída. Por exemplo, às vezes você mora numa região em que é 110 volts a saída da tomada e você precisa de uma de 220, aí você vai usar um transformador para realizar essa função, beleza? Então, eu desenhei aqui o transformador. E como funciona o transformador? Outra coisa importante. Aqui a gente vai ter vários enrolamentos de fios, vai passar corrente nesse fio e essa corrente vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético vai gerar corrente. A variação do campo magnético gera corrente. Uma vez que o campo magnético precisa variar, um transformador só vai funcionar com corrente alternada. Isso é muito importante. Então aqui a gente vai ter uma corrente alternada. Essa corrente alternada vai variar o campo magnético. Variação do campo magnético, a gente vai ter variação do fluxo. Variação do fluxo gera corrente elétrica, beleza? Com isso em mente, então a gente já pode passar para as equações do transformador. A primeira equação é justamente essa aqui, que diz que a tensão 1 dividido pelo número de volts aqui que eu dei, vai ser igual a o 2, a diferença 2, dividido pelo número de volts que eu dei em 2. Isso no transformador ideal, é importante também a gente ver isso na potência, que a gente vai analisar muitas vezes o transformador ideal. A potência do transformador ideal, a gente vai ter que toda a potência que passa nesse fio vai ser passada para esse outro fio. A gente vai usar aquela fórmula de potência mais tradicional, que potência vai ser U vezes I. A gente vai ter então que a potência em 1 vai ser U1 vezes I1, e aqui em 2 vai ser U2 vezes I2. A gente pode passar isso aqui dividindo, a gente vai ter essa relação. O 1 sobre o 2 vai ser igual a I2 sobre I1. E a gente já viu essa relação de U1 sobre o 2. Aqui, ó. É só trocar o 2 por N1, que a gente vai ter que U1 sobre U2 vai ser N1 sobre N2, beleza? Essas são as equações que a gente mais usa sobre transformadores. Agora a gente vai entender um pouco melhor do funcionamento dele. Essa parte aqui do transformador a gente vai chamar de núcleo. Esse núcleo ele vai ter uma alta permeabilidade magnética. O que isso quer dizer? Então, esse núcleo vai precisar de uma alta permeabilidade magnética. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa alta permeabilidade vai ser uma das razões do campo magnético variar muito bem e vai gerar uma maior variação desse campo, beleza? Outra coisa importante também é que esse núcleo vai ter uma alta resistência. Uma vez que a gente quer que a corrente só fique entre os fios, porque se a resistência for muito baixa, a gente vai ter uma corrente passando para o núcleo e isso seria energia desperdiçada, beleza? Outra coisa também interessante do núcleo é que o núcleo, na verdade, é um núcleo espelhado. São várias fatias e elas são banhadas num fluido isolante. O que isso quer dizer, mais ou menos, para você entender? É como se fizesse um mega sanduíche, como se colocasse pão, colocasse vários pães enfileirados e juntasse eles. Mas, além disso, eu colocasse ele na manteiga, que seria o nosso fluido isolante, para finalizar o nosso trabalho. Então, a gente vai ter vários pães com manteiga, que ia ser o nosso fluido. É o mesmo raciocínio. Então, a gente vai ter várias fatias desse núcleo aqui de metal que vão ser banhadas em um fluido isolante. Com isso, então, a gente encerra nossa aula de transformadores e na próxima aula a gente vai seguir adiante com o nosso conteúdo. Espero ver você lá, hein?